É um processo muito difícil e parece um campo de concentração, muitas vezes, sabe? É um campo de concentração. Nossa. Você é número, porque lá até as suas roupas têm número. Porque são todas roupas Uhum. iguais. Então eu era o número 142. Então eu ia lá na pilha de roupa, pegar minha camisa 142, meu hábito 142. É assim, você é um número. Eu não vi uma ação delas, eu não vi nada. Eu não sei, eu tô rezando por você. Mas adianta rezar e não ter. Eu falo, tô rezando, você tá passando fome, mas eu não vou lá te dar um pão pra você comer, sabe? Eu não acredito nesse tipo de fé, de vida espiritual. Eu acredito em ações, sabe? E assim, teve mais alguma coisa, você citou aí talvez umas, sei lá, 19 coisas meio controversas que aconteceram ali, que te incomodavam. Teve mais alguma coisa que rolou que te deu um empurrãozinho assim para Bruna, sai dessa? Ou não, assim, é basicamente isso e foi o somatório de coisas que foram virando a sua chavinha. É, porque assim, as mentiras, a pessoa falava uma coisa, mas ela não fazia. As mentiras, eu falava assim, a pessoa tá falando A, tá fazendo B, e eu falando, eu tô sofrendo aqui, eu tô padecendo, porque eu quero viver a verdade, e sou obrigada a viver numa mentira. Chegou um ponto que um dia eu falei assim para a irmã Fé, falei, irmã Fé, sabe que desejo que eu tenho no meu coração? Que eu acho que a solução da congregação é que a madre morra. Aí eu falei assim, eu sou uma freira e eu tô desejando que a madre morra. Eu falei, que sentimento que tá habitando dentro de mim? Porque eu não imaginava que o Vaticano podia vir tirar ela do poder. Então, a minha solução era que ela morresse. Eu falava, só que se ela morrer, as freiras vão querer canonizar ela. Aí se o Vaticano vir perguntar para mim se ela é santa, eu vou falar que ela não é, porque eu não vou conseguir mentir, entendeu? Então aquilo ficava na minha consciência. E tinha uma coisa que falava no Catecismo da Igreja Católica, a consciência é o sacrário do homem. Eu falava, a minha consciência está totalmente contra isso aqui. Tudo que acontece aqui eu não aprovo. E eu não conseguia viver aquela falsidade, sabe? Então eu demonstrava realmente pelas palavras, com as pessoas eu já não falava mais. Se alguém falasse, vem ser freira, eu falava, não. Falava, você tem certeza? Entendeu? Então, assim, a minha consciência não me permitia, por ver muitas ações, por ver diferença na alimentação, né? A madre, a gente não podia sentar no lugar que a madre sentava. A gente ia lavar a roupa dela, a gente não podia encostar a roupa dela no tanque. A gente lavava a roupa na mão, as nossas mãos eram tudo machucada, porque a gente não podia usar a máquina de lavar. E quando a gente era postulante, aspirante, a gente não podia colocar o sabão em pó. A sua formadora colocava o sabão em pó, ela apertava o botão. Você só tirava a roupa da máquina e estendia o que podia lavar na máquina. Então, tudo era na mão, era muito um sacrifício. Lembra que eu falei do sabão? A gente estava lavando uma roupa e tirava o sabão de uma para passar para outra. No meu postulado, a minha formadora fez a gente fazer isso. O resto da água, né, de um Não, o monte de roupas sabão ali. mesmo. Tipo, a gente usava Ah. sabão de escola e fez o sabão na roupa aqui. Esse sabão que fez, eu joguei para outra, para economizar sabão. Papel higiênico, cada um tinha que ter o seu. A gente tinha o controle. Aí, para fazer xixi, elas falavam, usa 2 folhinhas. E para fazer outra necessidade, não falava quantidade, né? Mas, tipo, o que escrevia no caderno, entendeu? Para saber quantas vezes você pegou papel higiênico. Tomar banho era de balde, né? Só nas solenidades que podia de chuveiro. E ainda a freira colocava uma fita no chuveiro para marcar, para não ter perigo de você abrir o chuveiro. Ou até pegavam garrafa PET, enchiam de água, deixavam no sol para aquecer, para você não precisar gastar o gás para esquentar a água para você tomar banho. Então você colocava a garrafa PET para você pegar aquela água. Comida, a gente comia muito carcaça de frango que ganhava na feira. Por exemplo, a gente fazia jejum na sexta e a gente não comia carne nem na quarta e nem no sábado, de jejum na sexta. E a gente ganhava uma sardinha, que eu tenho pavor de sardinha. Então elas faziam a sardinha na quarta. Aí não comeu na quarta, elas guardavam aquilo para comer no sábado, porque na quinta podia comer carne, na sexta era jejum, então no sábado, na hora do almoço, a gente estava morrendo de fome do jejum da sexta, tinha que comer aquela coisa que tinha sido guardada de quarta. E se você não comesse no almoço, ia para janta, era muitas coisas. E a alimentação diferente da madre, ela era servida francesa, como eu te falei. Primeiro ela comia as frutas, depois aí ela batia com o garfinho assim, aí a gente ia lá, retirava a fruta, e trazia a vasilha dela com as comidas, ela se servia, quando ela acabava, ela batia, a gente retirava o prato e trazia a sobremesa, enquanto muitas vezes a gente estava comendo carcaça de frango, comendo coisas que, uma padaria que doava as coisas que tirava da vitrine lá, né, as Restos. mães que não podiam Uhum. mais vender, eles jogavam em caixas, e a gente Vencidos. buscava aquilo e a gente comia aquilo, a gente tinha que separar aquilo, Nossa, Bruno. tudo Aqui, misturado, mas sabe? a igreja católica não é cheia da bufunfa, do dinheiro? Cadê esse Então, dinheiro mas ali para ali, por vocês? exemplo, ali eu conheci o luxo e eu conheci a pobreza.
porque a gente morava nos lugares mais caros de São Paulo. A gente, por exemplo, Chácara Flora, Brooklyn, Morumbi, morava nos lugares mais caros. Como eu falei para você, uma das casas é vizinha da Susana Richthofen, você vira assim, já é a casa da Susana Richthofen, então você imagina o bairro. Uma das casas era até de uma artista que ela comprou, as casas tinham piscina, só que no dia a dia a gente não podia usufruir do luxo, assim, a gente tinha que, nós, irmãs, vivíamos dessa forma, mas a madre não vivia, entendeu? Ela tinha tudo diferente. A madre é tipo a comandante ali, tipo Ela a general, não sei o melhor Ela termo era aí, mas... santa, ela era endeusada. Se ela chegava da Europa, a gente tinha que estar recebendo ela na porta, cantando para ela. Tinha que montar um altar, assim, uma recepção, e a gente tinha que compor música, cada comunidade cantar para ela e bater palma. Quando a gente era noviça, que ela morava no noviciado, né? Que ela chegava, a gente estivesse em qualquer lugar, a gente tinha que descer para pedir a bênção para ela, onde a gente estivesse. Aí, se você passasse perante ela e você não pedisse a bênção, aí ela te descia o pau, brigava com você, gritava, muitas vezes ela gritou comigo falando que ia queimar os livros, que ia queimar os DVDs, que ia queimar os fantoches, porque eu queria ir embora, tipo, essa inquisição, né, queimar na fogueira. Gritou, queria me dopar, lembra que eu te falei também que na segunda vez que eu fiquei, elas queriam me dar remédio, falando que se eu ficasse eu ia surtar, se eu saísse eu ia surtar. Não existia caminho para mim. Eu fiquei desesperada, falei, então eu não sei se eu estava surtada ou se eu ia surtar. A sorte que eu tinha meu diretor espiritual, que era psicólogo, e aí eu perguntei para ele me acompanhava, falei, você acha que eu estou surtando, que eu preciso tomar remédio? Ele falou assim para mim, ainda não. Ele falou, ainda você não precisa. Ele falou, mas você não pode guardar dentro de você, e ele me aconselhava a falar. Ele falou, você não pode guardar dentro de você o que você sente, porque senão isso vai virar uma panela de pressão, e você coloca o remédio, se elas obrigar, coloca debaixo da língua e joga fora. Então, olha o tamanho da orientação que ele me deu, né? E eu não queria fazer votos perpétuos também. Só que aí eu estava começando a ter, direcionamento com ele. Aí eu falei assim, Padre Evaristo, eu não quero fazer votos perpétuos. Ele falou assim, Bruna, se você não fizer votos perpétuos, você sabe que a madre vai achar que eu te aconselhei a não fazer. E ela não vai deixar você passar por atendimento comigo. Então, faça votos perpétuos, depois, se você quiser, você sai. Ele me deu esse conselho. Então, eu fiz votos perpétuos sem querer, porque eu não queria fazer. Mas eu fiz para poder ter um direcionamento com ele, porque ficava na minha cabeça, você tem vocação, você tem vocação, você tem vocação, se você sair, você está pecando contra a sua vocação, você não está sendo forte. Então, era uma pressão muito grande, porque eu falava assim, meu Deus. E, na verdade, eu fui me desprender de tudo isso no ano passado, totalmente, sabe? Porque mesmo depois que eu saí, eu ainda chorava. Eu saí do convento, eu não conseguia passar batom, não conseguia tirar a sobrancelha, não conseguia pôr uma roupa. Foram um processo, demorou muito tempo, entendeu? Para mim, me desvincular daquilo. O ano passado, com uma coisa que eu tive com elas, que eu fui lá debater de frente para ajudar uma freira que estava passando fome, mais de 20 anos de vida religiosa, uma pessoa super humilde, não tem família, não tem ninguém, elas simplesmente expulsam do convento e não dão ajuda. Elas deram uma ajuda de R$ 365 mensais, em menos de um ano, em plena pandemia. Como que uma pessoa reconstrói uma vida com R$ 365? Eu fiz uma carta aberta de 17 páginas, mostrando como elas estavam erradas com o Código de Direito Canônico. Passei dias pesquisando e fui lá na reunião cara a cara com a nova madre. Só que a nova madre é o mesmo jeito, você está entendendo? Aí ela pegou, olhou para essa irmã que tinha acabado de sair, aí ela falou assim, irmã fulana. Aí, de repente, ela falou, irmã não, fulana. Ela ainda tirou irmã. Quando ela fez isso, foi como se ela pegasse e me desse uma facada, assim, no meu coração, sabe? Porque eu falei assim, gente, quer dizer que você só é irmã se você tiver com hábito. Nós não somos irmãos porque a gente está aqui fora no mundo, então ainda tá, você entende? E mesmo a freira lá de dentro, eu falei, eu vou falar e eu vou escrever. A freira falou, escreve, fala, só não fala o meu nome. Então, uma freira lá de dentro já falou, entendeu? Tem outras que falam, porque eu tenho amigas, né? Porque a gente tinha vínculos verdadeiros e reais. Só que tem muita gente que não consegue se desprender, é muito difícil você se desprender, porque é sempre pessoas falando, não, você tem vocação, vamos lutar. E a minha formadora, ela falava assim, eu hoje estou formando vocês para o amor, porque amanhã vocês serão as superioras. Então, vocês vão poder trazer essa linguagem do amor. Só que isso não é verdade. Porque a gente que está na linguagem do amor, a gente não consegue subir ao poder, é muito difícil. Porque a gente é justo. E, às vezes, para você subir no poder, você tem que fazer alguns caminhos que não são tão, né? Então, assim, era muito difícil. Eu acreditava que eu podia fazer diferença, mas depois eu vi que eu não podia fazer. Eu vi que eu não podia, e eu falava assim, eu quero viver, eu quero ser feliz, eu quero sonhar, eu quero fazer o bem.
E aí eu saí, mas foi anos, não consegui. O meu cabelo, não podia cortar o cabelo. Minha coordenadora, ela pegou meu cabelo, ela erguia assim, ela picava ele. Porque a outra irmã cortou meu cabelo Chanel do jeito que eu queria. E aí ela proibiu a irmã de cortar meu cabelo e ela picotou meu cabelo inteiro. Aí eu falei, você nunca mais vai cortar meu cabelo. Falei para ela. Aí quando eu queria cortar meu cabelo, eu ia no banheiro, fazia assim, cortava tudo, eu sozinha com a tesoura, e pronto, eu fui embora com meu cabelo tudo torto, cortado por mim. Você entende? Passando no meio das pessoas, não sabia nem que roupa que vestia. Não sabia nem me vestir aqui fora, sabe? Tive que reaprender. Como que as pessoas estão se vestindo hoje? É um processo muito difícil e parece um campo de concentração, muitas vezes, sabe? É um campo de concentração. Nossa. Você é número, porque lá até as suas roupas têm número, porque são todas roupas iguais, então eu era o número 142. Então eu ia lá na pilha de roupa, pegar minha camisa 142, meu hábito 142. É assim, você é um número, sabe? É muito triste falar isso, porque eu sei que tem pessoas lá dentro que eu amo, que eu tenho um respeito profundo, porque eu sei que querem ser verdadeiras, que são verdadeiras, mas o sistema em si é doentio, entendeu? E é difícil se deparar com isso, muito difícil. E assim, eu amei de verdade, sabe? Eu amei aquilo que eu me entreguei, eu amei. Eu ia te Só perguntar isso, teve coisas boas lá dentro, assim, você tem teve. lembranças positivas também, então? Tem pessoas maravilhosas, que nem a irmã Fé. Vou falar o nome dela. Ela é maravilhosa. O que ela me ensinou, ela foi uma pessoa que ela esteve do meu lado do começo ao fim. E ela foi até exilada para a Europa, foi mandada para um convento de clausura na Sicília, porque ela defendia a nossa forma de ser. Porque ela falava, as meninas não estão erradas, elas estão certas. Ela foi exilada, entendeu? Ela foi mandada para longe, ela foi silenciada. Ela só pôde voltar porque o bispo deu ordem para trazer ela de volta. Só que ela é uma pessoa que ela não consegue se posicionar e falar contra. Ela é aquela pessoa mais submissa, mais silenciosa, mas que sempre está do teu lado falando, não, vamos viver o amor. Então, ela foi um presente na minha vida lá, sabe? De verdade, sou muito grata. É difícil para mim falar contra a congregação, porque às vezes parece que eu estou falando contra ela, mas não é contra ela, é contra o sistema. E tem pessoas doentes no sistema, e muitas vezes essas pessoas doentes, elas estão no poder, que é o que acontece na nossa sociedade, né? Então, e por que eu quis, né, falar sobre tudo isso? Porque eu estou vendo isso, e vendo entre elas, porque uma das perguntas que eu tinha no convento era assim, se um dia acontecer uma guerra, o que a gente vai fazer? A gente vai se trancar no convento e vai se proteger? Ou a gente vai ser capaz de sair no meio da guerra para ajudar as pessoas? A gente vai ter coragem de pegar o nosso pão e dar para as pessoas lá fora? Ou a gente vai garantir o nosso? Era uma pergunta que eu fazia. E um dia a gente foi contar a história da congregação no teatro. E a primeira cena era assim, o menino Jesus era um menininho de rua e ele batia na porta das irmãs e pedia pão, e as irmãs davam. E no final ele se revelava o menino Jesus. Um dia de manhã a gente estava chegando da missa e um menininho bem pequenininho assim, falou assim, irmãs, vocês têm pão? Aí a irmã da casa falou assim, tem. Aí a gente foi pegar o pão. Só que esse menino, ele entrou na nossa fila e entrou dentro da nossa casa. E aí a irmã ficou super brava comigo, porque eu não coloquei ele para fora. Porque eu deixei ele entrar. Ela falou assim, por que você não colocou ele para fora? Ele não pode entrar. Aí eu só olhei para ela e falei assim, engraçado, né? No teatro é lindo, né? No teatro é o menino Jesus. Mas aqui na vida real, não. Na vida real é só uma criança de rua. Então eu tinha esses questionamentos, e vinha assim, ó, automático. Então, tipo, elas não tinham respostas, né? E aí foi essa pergunta. Então eu percebi quando? Na pandemia, porque elas não fizeram, eu não vi nenhum ato delas para ajudar as pessoas, só vi elas pedindo dinheiro. Aí as irmãs ficaram doentes, várias irmãs. E a superiora foi lá e fez um vídeo pedindo doação. Aí uma irmã de lá veio aqui na minha casa e falou assim, ai, as irmãs ficaram doentes. Falei, eu vi ela pedindo doação. Ela falou assim, só que a gente não estava precisando de dinheiro, porque a gente hoje tem vários caixas. A gente tem o caixa da saúde, a gente tem o caixa da reforma, a gente tem o caixa de tal, tal. Só que como ela usou da saúde, ela queria repor para não ficar vazio. Aí eu pensei assim, poxa vida, tantas pessoas passando necessidade, ela preocupada em repor um caixa, em vez delas se movimentarem para ajudar as pessoas. Eu não vi uma ação delas, eu não vi nada. Eu não sei, estou rezando por você. Mas adianta rezar e não ter? Eu falo, estou rezando, você está passando fome, mas eu não vou lá te dar um pão para você comer? Sabe? Eu não acredito nesse tipo de fé, de vida espiritual. Eu acredito em ações, sabe? Que eu acredito em Deus e eu vou lá, pelo Deus que eu acredito, pelo Evangelho, eu vou lá e faço alguma coisa pela pessoa. Então, assim, tudo isso que eu vi me fez querer falar, né? Mesmo amando a irmã Fé, mesmo não querendo, tipo, deixar ela triste, porque eu sei que é difícil para ela me ver falando dessa forma. Mas a gente tem que ser verdadeira,
A gente não pode... Sempre fui e eu não vou deixar de ser agora, né? Então é isso, assim. Você acha que ela vai te assistir? Você acha que ela vai ver essa live em algum momento? Acho que vai. Eu acho que, tipo assim, eu nem divulguei nas minhas redes sociais ainda. Eu comecei a divulgar depois. Mas assim, porque eu bloqueei um monte do meu Instagram que eu tinha, e elas começaram a ver minhas coisas, porque eu comecei a falar, porque eu fiz um desabafo lá, antes da gente ter o contato, de eu conhecer o seu trabalho, eu tinha feito um desabafo, porque eu estava muito brava por causa da política, porque como o Bolsonaro perdeu, e elas começaram a postar do comunismo, e postar para a ideologia de gênero, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, gente, o problema do mundo não são os gays, caramba, não são os gays, cada um faz o que quer da vida, sabe? Aí eu comecei brigar por isso. E fora que eu já brigava com elas, porque quando o Olavo Carvalho morreu, elas estavam, tipo, ai, morreu um grande líder. Fora os líderes católicos que eu conheço, defendendo o Bolsonaro, quando o Olavo de Carvalho morreu, eu falava, gente, eu mandei uma mensagem, falava, vocês defendem esse cara, vocês sabem quem é esse cara? Eu falava para elas. Só que elas fazem faculdade hoje, só em faculdades que têm essa mentalidade. Eu falei, vocês precisam olhar além, vocês precisam ver os dois lados. Veja esse lado que vocês defendam, mas vejam o outro também. E aí vocês vão ter uma opinião. E aí, bom ou não, aqui é o Daniel Gontijo, espero que você tenha curtido esse corte. Clica aqui para ver a live completa lá no meu canal principal e para ver mais vídeos nessa pegada, não deixa de se inscrever por lá e por aqui também. Um abraço, tchau!